eu sou a Ju Novaes e eu tô vindo aqui para contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu sou formada em Psicologia pela PUC-Rio no ano de 2009. A minha primeira formação depois da faculdade foi em terapias corporais, que eu conheci ainda na faculdade e que foi a linha que eu mais me identifiquei dentre tantas linhas da psicologia. E aí nessa formação eu conheci uma pessoa que ela fazia uma formação também em constelação familiar, que era uma técnica terapêutica que eu nunca tinha ouvido falar antes. E um dia a gente se encontrou e ela me perguntou se eu não queria assistir um workshop que ia ter nesse curso de formação que ela fazia. Bom, eu fui lá, curiosa, mas sem saber muito o que eu ia encontrar. E aquilo que eu assisti naquele workshop me impactou de uma forma que eu saí de lá com um atendimento já agendado para o mês seguinte. Ou seja, eu seria cliente de uma constelação familiar. Voltei lá o mês seguinte para fazer a minha constelação e aquele trabalho me impactou ainda mais. De uma forma que, pessoalmente, a constelação na minha vida foi um divisor de águas. E a partir disso, eu resolvi também fazer essa formação por acreditar que se aquilo tinha tido aquele impacto na minha vida, eu poderia também levar aquele conhecimento e aquela experiência para outras pessoas. Então, além da formação em psicologia, eu também me tornei terapeuta de constelação familiar e de terapias corporais. Bom, nesse momento caiu de paraquedas no meu colo um convite para fazer perícia numa vara de família. É claro que eu sabia mais ou menos o que eu teria que fazer, fiz uma formação em perícia psicológica e comecei a trabalhar na vara de família. E ali para mim foi uma grande escola, porque eu via aquelas dinâmicas que eu estudava na constelação e na psicologia acontecerem na minha frente. Então parecia muitas vezes caso clínico de livro, sabe? Que você lê quando está estudando. E ali na vara de família eu via acontecer claramente as dinâmicas inconscientes que aconteciam no sistema familiar. Eu fiquei 2 anos trabalhando na vara de família e apesar de entender que aquele trabalho era muito importante, para mim não era suficiente. Porque eu me formei em psicologia querendo ajudar as pessoas a melhorarem. Eu queria tratar as pessoas. E aquele trabalho de perícia era como se fosse mais um diagnóstico. Eu via o que estava acontecendo naquele sistema, naquele contexto, elaborava um laudo e aí terminava o meu trabalho. E eu precisava de mais do que isso. Nesse momento, eu saí da perícia e comecei a atender família no consultório particular. Eu já atendia na clínica desde que eu saí da faculdade, mas até então só atendia individualmente. A partir da minha experiência na vara de família, eu comecei a também atender famílias e casais, além de atender crianças. Bom, levando as famílias para o consultório, eu conseguia trabalhar terapeuticamente aquele sistema, o que me deixava muito mais feliz de fazer. As questões profissionais na minha vida sempre aconteceram com muita sincronicidade. E aí, a minha irmã me chamou para fazer uma imersão durante um carnaval ou um feriado, não me lembro bem, num lugar no interior aqui do Rio, e teriam uns terapeutas com umas técnicas terapêuticas diferentes. Eu topei porque sempre fui muito curiosa desse tipo de terapia que envolve energia e fomos lá fazer essa imersão. Quando cheguei lá, a gente pôde experimentar a terapia de renascimento e a terapia de alinhamento energético. Bom, passados os 3 dias de imersão, eu já saí de lá com um atendimento de renascimento marcado. Depois desse primeiro atendimento, foram mais 10. E aí eu decidi também fazer uma formação em renascimento e fui para São Paulo fazer o curso, que eram de 2 módulos de imersão de 9 dias cada um. E particularmente foi uma experiência incrível, porque de uma forma muito intensa eu pude rever várias questões na minha vida, várias dificuldades, vários bloqueios, que essa técnica de uma forma muito funcional me ajudou a experimentar de uma forma diferente que eu já tinha experimentado
nas psicoterapias tradicionais que eu já tinha feito durante anos. Depois dessa formação, eu fui fazer a formação de alinhamento energético, com esses mesmos facilitadores que eu fiz essa imersão de carnaval. Bom, nesse momento, o meu universo expandiu mais ainda e eu já estava totalmente mergulhada no universo das terapias energéticas. Depois dessa formação de alinhamento energético, eu fui fazer o aprofundamento no Fogo Sagrado, que foi a primeira escola de alinhamento energético. E nessas alturas, eu também já tinha feito os 3 níveis de Reiki, que era uma outra técnica terapêutica que trabalhava também com energia. Que foi uma das primeiras, na verdade, que eu conheci, porque o Reiki, por ser mais antiga, já era de certa forma conhecida. Então talvez tenha sido a terapia que para mim teve um acesso muito mais fácil. Eu já conhecia pessoas que faziam, que já tinham feito, então foi muito mais fácil chegar a ela. Bom, e conforme o tempo foi passando, eu fui experimentando essas técnicas, tanto pessoalmente quanto no consultório, e fui vendo a eficácia que acontecia quando eu ia integrando todos esses conhecimentos, o conhecimento da psicologia com os conhecimentos de cada uma dessas técnicas terapêuticas. E aí, conforme eu ia aprofundando os meus conhecimentos, eu conheci a física quântica. Que para mim, quando eu conheci e fiz os cursos, foi um boom no meu sistema, o meu universo cresceu de uma maneira que impactou toda a minha vida e tudo que eu acreditava até ali. E aí eu consegui integrar ainda mais aquelas técnicas que eu já via como integrativa, mas que a física quântica, de fato, foi uma cola que colou cada pedacinho. E eu trouxe também esse olhar, claro, que para o consultório, porque eu não entendia a forma que até então o indivíduo era visto também em partes separadas. Quando, por exemplo, ele tinha um problema físico, ele ia no médico. Quando ele tinha um problema mental ou emocional, no psicólogo. Quando tinha algum problema espiritual e energético, talvez procurasse a religião. E aí ali eu consegui, com a física quântica, juntar todas essas partes desse indivíduo, e eu acredito que esse é o grande diferencial do meu trabalho, porque eu vejo o indivíduo de uma forma inteira, eu vejo o indivíduo de uma forma holística, no verdadeiro sentido dessa palavra. E aí, se eu posso trabalhar aquele indivíduo com várias técnicas, que vai trabalhar vários aspectos dele, por que não? E é dessa forma que eu trabalho no consultório. Bom, o tempo foi passando e com ele eu fui conhecendo outras mais técnicas. E eu fiz a formação em florais de Bach, comecei a também me interessar por essências florais, ervas e tudo que ia chegando para mim desse universo energético, vibracional, sistêmico, terapêutico. E fui integrando tudo isso na minha bagagem. E por isso hoje eu me considero uma psicoterapeuta sistêmica integrativa. Porque eu acredito que a saúde está na integração do indivíduo e não nessas partes separadas e desconectadas. Após conhecer a física quântica, eu conheci a técnica de liberação emocional EFT, que foi também nesse processo uma grande descoberta para mim pessoalmente e profissionalmente, porque foi mais uma técnica que eu trouxe também para o consultório. E na minha experiência profissional e no dia a dia, experimentando essas técnicas, eu percebo como usá-las de uma forma integrada traz eficácia e leva para o paciente a possibilidade de uma ressignificação muito mais efetiva. Bom, então é isso que eu queria compartilhar com vocês desses quase 12 anos de terapias, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E eu tenho certeza que isso não vai parar por aqui, porque cada nova terapia que eu experimento e faz sentido para mim e para minha vida, eu tenho o desejo de levar isso também até outras pessoas. E assim eu faço. Acabo fazendo a formação e mais uma formação e mais outra formação e levando isso para as pessoas, para o conhecimento das pessoas.
porque ainda existe muita desinformação nessa área, muitas crenças limitantes, muito preconceito, e a minha intenção é ajudar as pessoas a irem se desfazendo de tudo isso que impede elas de viverem de uma forma muito mais saudável. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, obrigada pela atenção e até a próxima!